No próximo capítulo de Terra e Paixão, Agatha deixará um mistério assustador após ser encontrada sem vida na casa dos La Selva. E o responsável por esse crime deixará todos em choque, já que não é quem todos pensam. Caio vai levar Antônio para o hospital às pressas, enquanto Marino tentará descobrir a todo custo quem foi o culpado pela morte de Agatha. O delegado vai acabar encontrando uma pista inesperada de quem seja o culpado e dirá: Não pode ser. Eu pensaria em qualquer pessoa, mas isso aqui não dá para acreditar. Não pode ser verdade. Deixando todos surpresos quando descobrir que quem fez isso com a mãe de Caio não foi apenas uma pessoa. A pior notícia virá quando for descoberto um detalhe no corpo de Agatha que revelará um segredo chocante. Mas antes de continuar, se possível, deixe seu like, inscreva-se no canal e me conte aqui embaixo nos comentários de que cidade você assiste a novela. Agora, voltando ao resumo, tudo deve acontecer logo depois que a polícia entrar na mansão e se deparar com uma cena extremamente assustadora. Após Marino confirmar a morte de Agatha, deixando todos completamente paralisados com aquela cena, Caio não conseguirá acreditar e vai dizer: Não pode ser. Quem fez isso com ela? O corpo será levado enquanto Angelina responde: Eu não sei. Eu estava no meu quarto quando de repente eu escutei 3 tiros e alguma coisa caindo escada abaixo. Marino pergunta: E mesmo depois de escutar os tiros, sabendo que poderia ter sido alguém perigoso dentro dessa casa, a senhora ainda teve a coragem de sair do quarto para conferir? Angelina explica: Eu nem pensei na hora. Eu só me preocupei com o Dr. Antônio. Eu estava de olho nele, ainda mais nessa situação que ele está. Fiquei com medo de que ele pudesse estar naquele estado de loucura dele e que estivesse armado. Marino diz: Tá certo. Eu ainda vou chamar todo mundo para depor oficialmente na delegacia. Mas quem fez isso não deve estar muito longe, não. Eu vou mandar os oficiais fazerem uma varredura na região. Caio vai ver o estado de seu pai e vai levar Antônio para o hospital após o fazendeiro aparecer no local, bastante perdido, e em seguida ele vai avisar a Petra e Luigi do ocorrido, deixando os dois completamente horrorizados. Petra decide ligar para Hélio e contar o que aconteceu com a mãe dele, e o mocinho ficará em choque ao perceber que sua mãe acabou morrendo depois deles terem uma briga bem feia. Haverá uma perícia no local do crime e já na delegacia, Marino vai receber uma prova, ficando desconfiado de quem foi que cometeu o crime. Silva vai dizer: Marino, o pessoal da perícia acabou de trazer essa pulseira. Foi encontrada no local do crime. Pode ter saído do braço da vítima quando ela caiu da escada, mas também pode pertencer à pessoa que cometeu o crime, o que deixaria claro que foi uma mulher quem fez isso. Marino ficará bastante pensativo sobre isso e vai dizer: Uma mulher? Será que é de quem eu tô pensando? A cena cortará para o outro dia, onde Irene aparecerá bastante preocupada na companhia de Ramiro. Ela pergunta: Ramiro, você viu a pulseira que eu estava usando ontem? Eu perdi essa pulseira. Ramiro responde: Não vi não, e juro que eu não peguei. Irene afirma: Não estou achando que você pegou. Deve ter caído em algum lugar.
trate de vasculhar o seu carro. Você tem que achar, porque se essa pulseira tiver caído na casa de Antônio e a polícia encontrar, eu estou perdida. E você também. Ramiro fica preocupado e a suspeita em cima de Irene cresce ainda mais. Porém, o fato de Irene ter estado presente na noite do crime na casa de Antônio não provará que ela foi a criminosa, já que outras pessoas deixarão pistas de que também podem ter participado ou até mesmo ter sido a pessoa quem tirou a vida de Agatha. Uma delas será Gentil, que já estará sabendo da morte de Agatha, sem ao menos a notícia ter corrido pela cidade ainda. Ele aparecerá bastante preocupado e Mená pergunta: "O que foi, pai? Por que tá com essa cara? Parece até que viu um fantasma." E o pai de Jonatas responde: "Não foi nada não, minha filha. Deve ser só impressão sua. É bobeira, coisa minha." Além de Gentil, Irene e Ramiro, Angelina também poderá ser responsável pelo crime, já que após a perícia, um detalhe nos exames deixará Marino bastante assustado. O policial vai levar os resultados da autópsia para Marino, dizendo: "Delegado, chegou uma atualização da autópsia da Agatha." Marino diz: "Ué, mas já sabemos que ela foi alvejada, caiu da escada e por isso os hematomas no corpo e o pescoço quebrado, não?" E Silva diz: "Aí é que tá, não foi só isso que matou a mulher." Marino fica bastante intrigado e pergunta: "Ué, como assim? Como não? Se não foram os tiros e a queda da escada, foi o que então?" Silva entrega uns papéis para o delegado, dizendo: "Primeiro que pelo que descobriram, ela primeiro teve a lesão no pescoço e só depois levou os tiros, o que de fato já é bastante estranho. Mas ainda não foi só isso que matou ela. No exame toxicológico, foi detectada uma dose excessiva de uma substância letal." Marino fica completamente chocado e fala: "Meu Deus, mas são 3 motivos muito fortes para uma pessoa morrer. Parece até que 3 pessoas tentaram matar ela ao mesmo tempo. Se bem que com o tanto de inimigos que essa mulher fez, não me assustaria os 3 terem ido ao mesmo tempo se vingar dela." Deixando claro que a lista de quem cometeu esse crime pode aumentar ainda mais. Silva comenta: "E o mais engraçado é que a substância encontrada no corpo dela é a mesma substância do que foi confirmado que ela estava dando para o marido, só que em uma quantidade muito maior, o que fez ser algo letal para ela." Marino fica completamente chocado e fala: "Meu Deus, mas são 3 motivos muito fortes para uma pessoa morrer. Parece até que 3 pessoas tentaram matar ela ao mesmo tempo. Se bem que com o tanto de inimigos que essa mulher fez, não me assustaria os 3 terem ido ao mesmo tempo se vingar dela." Deixando claro que a lista de quem cometeu esse crime pode aumentar ainda mais. Silva ainda vai afirmar que a principal suspeita, até o momento, é Angelina, por ela ter sido encontrada ao lado de Agatha no momento em que chegaram na mansão. Marino fica preocupado com a tia de Lucinda e Silva diz: "Fora ela, só havia o velho La Selva que estava num quadro de confusão mental." Marino defende: "Calma, a gente não deve chegar a conclusões precipitadas. Outras pessoas podem ter entrado na casa. Porém, uma pessoa poderá ajudar e muito nas investigações." O advogado Frazão aparecerá na delegacia, pronto para contar tudo a respeito de Agatha.
Marino vai receber o advogado que dirá: posso dizer que era o advogado dela há muitos anos. Modestamente, a soltura de Agatha da prisão deveu-se única e exclusivamente à minha capacidade advocatícia e ao meu empenho diuturno. O caso de Agatha era bem complexo. A família da vítima, poderosa. Mesmo assim, alcançamos a libertação. Marino pergunta: e eu posso saber o que o senhor fazia aqui na cidade? Frazão responde: eu fui chamado por Agatha para ajudá-la a cuidar dos negócios dela, porque ela só confiava em mim para tal. Parece que não tinha confiança no advogado do marido, que pelo que ela disse, era amigo da ex-esposa do Dr. Antônio. Marino fica bastante curioso e ainda questiona. E o Dr. Frazão tem ciência da denúncia que a Agatha estava prestes a fazer para toda a imprensa e para a polícia? Ela chegou a me convidar para comparecer no local. O advogado vai negar e em seguida ele explica: não. Veja, Agatha era uma mulher um tanto teatral, apreciando momentos bombásticos como esse que planejou. Só sei que ela havia feito uma descoberta. Segundo o que me disse, seria devastadora para uma certa pessoa. Creio que se investigarem que descoberta é essa e quem seria prejudicado por ela, a polícia chegará ao assassino, deixando Marino ainda bastante pensativo com as informações que ele conseguiu recolher até agora. Enquanto isso, Irene aparecerá ainda com Ramiro e depois de descobrir que ela derrubou a pulseira no local do crime, ela comenta consigo mesma: agora só me resta esperar e rezar para que eu não seja presa por esse crime, não revelando, no entanto, se ela realmente foi a responsável ou se só estava no local no momento da morte de Agatha. Irene vai ser avisada por Petra que Antônio foi levado para o hospital e a ex-mulher do fazendeiro não vai poupar tempo, indo imediatamente ao encontro do marido, onde ela fará algo impressionante. Ao chegar no quarto, Irene diz: ai, Antônio, como é bom te ver aqui são e salvo daquela maldita. Eu senti tanto a sua falta, meu amor. Tentei de todas as formas te avisar e te tirar das garras da Agatha, mas eu não julgo você por não ter acreditado em mim. Eu errei e muito com você, mas agora eu estou aqui pro que você precisar, só não imaginando que Antônio estaria fingindo estar sob efeito do veneno e dopado, mas que ele estaria ouvindo tudo perfeitamente, ficando surpreso com a declaração e o carinho de Irene. De volta à delegacia, Caio vai conversar com Marino, tentando entender melhor o que aconteceu, porém, o delegado avisa: Caio, isso aqui vai demorar muito mais do que eu imaginava. Parece que a Agatha não foi morta somente por uma pessoa. No mínimo, mais de uma tentou tirar a vida dela. Caio pergunta: meu Deus, mas como isso? Como você descobriu que foi mais de uma? E Marino fala: porque ela morreu não só pela queda da escada, e nem pela fratura no pescoço e muito menos pelos tiros que ela levou. Nada disso aparentemente foi o verdadeiro motivo da sua mãe ter morrido. Caio fala intrigado: ué, eu não entendi. E Marino continua: a sua mãe também foi envenenada, Caio. Ela ia morrer de qualquer forma, porque foi encontrado no exame toxicológico da Agatha uma quantidade exorbitante de veneno, que aliás é a mesma substância que ela usou contra o seu pai, só que em maiores quantidades, o que nos leva a pensar que muito provavelmente a pessoa que fez isso sabia onde ela guardava, já que é algo bem difícil de ser encontrado. Caio diz: meu Deus, mas as únicas pessoas que poderiam saber disso é a Angelina.
que inclusive me deu um pouco para eu trazer aqui, e o Hélio, que a gente descobriu que é filho dela e que estava envolvido nos planos da nossa mãe de se vingar do meu pai. Marino fala: o Hélio vai ser chamado para depor. A gente ainda precisa descobrir tudo o que ele sabia sobre a mãe dele e os planos dela. Mas tem mais uma coisa. O advogado da sua mãe, Dr. Frazão, veio aqui e disse que ela tinha uma revelação bombástica para fazer de um crime de uma pessoa. Essa pessoa provavelmente está envolvida. Ela poderia querer silenciar a Agatha. Mal sabendo Marino que bastará ele chamar Petra para depor para que ele faça mais uma descoberta. A mocinha vai comparecer à delegacia e depois de uma série de perguntas, Petra diz: olha, teve uma coisa que a Agatha falou que me deixou curiosa, mas ela não chegou a comentar sobre quem. Ela disse que ia fazer uma revelação sobre um crime de uma pessoa, mas ela não disse quem, mentindo para Marino, já que ela sabe que Agatha provavelmente ia contar sobre o crime de sua mãe. Assim que sair da sala de Marino, Petra vai direto conversar com a sua mãe, onde ela pergunta: mãe, me conta a verdade. Foi você? Você seria capaz de matar a Agatha para esconder um crime? Irene fica em choque e pergunta: o quê? Mas é claro que não, minha filha. Por que a pergunta? E Petra fala: pode confiar em mim. Eu não deveria, mas eu estou do seu lado, mesmo se você tiver feito isso. A Agatha, ela contou para mim e pro Luigi que tinha uma revelação para fazer sobre um crime que você cometeu. Um crime imperdoável. Irene fala: minha filha, eu sei que eu posso confiar em você, mas é complicado. O que eu posso te dizer é que eu estava lá no dia e na hora do crime. Mas eu não posso ser envolvida nesse caso. Não posso. Então vou deixar a polícia fazer o trabalho dela. Deixando Petra ainda assim bastante curiosa sobre o caso de Agatha. A mocinha pergunta: e o que a senhora foi fazer lá? E Irene pergunta: eu prefiro esquecer esse assunto, Petra. Por favor, o que importa agora é que o seu pai está bem, muito bem inclusive, e se recuperando. Eu tenho esperanças de que agora eu consiga me reconciliar com ele. Pelo menos o meu amor por Antônio é a coisa mais verdadeira que existe na minha vida. Deixando Petra esperançosa de ver seus pais juntos novamente. E tem mais novidades de Terra e Paixão. Para assistir, é só clicar no vídeo que está aparecendo agora na tela. Deixe seu like e inscreva-se no canal para não perder nenhuma notícia da sua novela favorita.